Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. E vamos ler a parte A do versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. O tema de hoje é: a igreja sempre se coloca em missão. O objetivo da igreja, conforme o próprio Jesus Cristo disse, está em missão. E Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós somos apenas membros da igreja. E não podemos ser donos de uma igreja. Quem é dono é Jesus Cristo. E segundo o próprio Jesus Cristo, em Mateus 28, 19 e 20, ele fala: indo ou tendo ido ou ide, portanto fazei discípulos. Esta é a regra. Vão ao mundo, façam discípulos. Isso quer dizer falar do Evangelho às pessoas. Falar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Falar que Jesus Cristo conquistou para nós o perdão de todos os nossos pecados. Em Cristo nós temos o perdão. Mas também, além de falar, é preciso mostrar na realidade do dia a dia, na vida, os bons exemplos de uma vida cristã. Senão, não adianta nada falar de Cristo e viver diferente do que Cristo. Nós vamos falar da palavra do Senhor e viver conforme esta palavra que nós anunciamos. Assim, a pequena igreja de Jerusalém, ela também se preocupou com a missão. E eles pensaram em ajudar o apóstolo Paulo, Barnabé, para que eles pudessem ter mais apoio, mais pastores no campo, mais missionários. Então, aquelas igrejas antigas, como a de Jerusalém, mais antiga por causa do Antigo Testamento, agora tudo era novo. E lá eles estavam reunidos numa pequena igreja, mas ela também já estava crescendo. Agora era preciso sair dali e levar esta mensagem em apoio aos missionários especiais como o apóstolo Paulo e Barnabé. Então enviaram pastores, enviaram missionários que fizeram uma eleição naquele dia para ver quem deles seria enviado com a orientação do Espírito Santo. Mas a igreja de Jerusalém, ela ainda carregava alguns problemas. Ela queria fazer missão, falava de Jesus Cristo Salvador, mas ela ainda estava presa bastante ao Antigo Testamento. Jesus tinha cumprido todo o Antigo Testamento. Não restava mais nada para nós dizermos assim que os discípulos, os apóstolos ou a igreja tinha que praticar ainda algum costume lá do Antigo Testamento. E eles ainda carregavam junto com eles. Demorou para eles perderem isso. Principalmente a questão das alimentações, das carnes. A carne que era proibida no Antigo Testamento, eles também proibiram lá no Novo Testamento. Ou deixaram pelo menos entender assim que não deveria ser consumido carnes que eram proibidos no Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, eles levaram o Evangelho do jeito deles. Por isso, nós não vamos achar aqui no mundo uma igreja que não tenha pelo menos alguma imperfeição na sua estrutura. Sempre vai ter algum problema que a igreja vai carregar junto consigo. Hoje em dia, nós, 2000 anos depois, nós não vamos ter mais os problemas do Antigo Testamento, apesar que algumas igrejas ainda têm restrições de alimentos,
de bebidas, coisas que Deus não está proibindo mais. Claro que o exagero sempre é proibido por Deus, mas eles ainda conservam costumes lá do Antigo Testamento que não deveriam ter. Mas nós não vamos olhar só para isso e falar, bom, aí acabou a igreja. É claro que não. Aqui na Terra, nós vamos ter sempre costumes mundanos dentro da igreja, fora da igreja, pessoas que acham que isso pode ser feito, aquilo não pode. Mas nós achamos assim, com o tempo, estas coisas também vão se dissipando e estas práticas de membros, especialmente de muitos mundanismos que querem adentrar na igreja, isso tudo vai se dissipando e um dia tudo melhora. Mas o importante aí, como naquela vez lá em Jerusalém, era valorizar a pregação da palavra de Deus e não olhar tanto nos dedos dos congregados ou da pequena igreja que estava lá surgindo como uma base para as outras igrejas que começavam. Costumes, eles se estabelecem, mas eles não duram muito tempo. E nós contamos com isso, pedindo ao Espírito Santo que vá purificando as igrejas para que esses costumes mundanos que se adentram na igreja comecem a se dissipar como uma nuvem passageira. E geralmente esses costumes mundanos ou coisas tradicionais que não têm nada a ver com a palavra de Deus precisam de mais tempo para se extinguir. O tempo, quem sabe, se encarrega de acabar com isso, como aconteceu àquela igreja de Jerusalém. Eles devagarinho foram perdendo aquele costume de guarda do Antigo Testamento e devagarinho foram entendendo que eles foram libertos por Cristo e não deveriam mais ter nenhum jugo nem do Antigo Testamento, e isso mostra para nós, não devemos ter nenhum jugo do mundo sobre nós também. O importante era levar a palavra de Deus e apoiar a missão. E isso nós também podemos fazer como igreja, porque nós também somos a Igreja de Cristo. E nós, como Igreja de Cristo, nos reunimos em congregações. E as congregações precisam ter sempre isso ativo, numa atividade especial que não seja assim separado da igreja, mas seja do dia a dia de cada membro. A igreja precisa se colocar em missão sempre, porque esse é o objetivo que Jesus colocou para nós. E isso nós estamos aqui fazendo enquanto nós vivemos aqui no mundo. Chegará o tempo que nós não vamos mais fazer missão, quando nós partirmos desta terra e irmos para junto do Senhor. Só aí nós estamos liberados disso. Por enquanto não, nós vamos falar de Cristo e dar bom exemplo cristão todos os dias. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos abençoar para nós sempre cultivarmos a ideia da missão, não nos contentarmos como está assim tudo bem ou com costumes pagãos que muitas vezes se adentram na igreja, mas orarmos pelos necessitados, orarmos pelas pessoas que estão com pensamentos diversos, longe da Tua Santa Palavra e levarmos esta palavra de consolo a muitos e muitos corações. Venha nos ajudar para isso e também de nós darmos bom conselho e boa vida no sentido de bom exemplo dos dias da nossa vida aqui na Terra. Venha estar conosco e nos dê este privilégio missionário. Em nome de Jesus. Amém.